Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Reginaldo, professor do curso de Pedagogia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre algumas dicas sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Espero que gostem e que aproveitem. Geralmente, o nervosismo é um dos aspectos que mais afeta os estudantes, né, nessas avaliações, seja ele o Enem ou vestibular. Então, aqui vai uma dica para que você possa contornar essa situação de nervosismo. Então, é interessante que você observe a sua respiração, que você verifique, por exemplo, se você está muito ofegante. Respire lentamente, né? Inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Faça uma respiração um pouco mais demorada. Isso, então, pode te ajudar a fazer com que você consiga, né, se acalmar e tenha um bom desempenho na prova. Uma outra dica também é você começar por aquela disciplina ou aquela matéria ou aqueles conteúdos que você mais tem facilidade. Isso, no caso, vai exigir de você um tempo menor para poder resolver as questões e aí, no caso, deixar, por exemplo, aquelas questões ou aqueles conteúdos que você mais tem dificuldade para o final. Inverter isso pode fazer com que você possa perder muito tempo em questões difíceis ou conteúdos que você não domina muito e aí prejudicar o seu resultado. Uma outra dica também se refere à questão do nível das questões. Mesmo que você domine bastante geografia, é importante, por exemplo, que você comece a resolver as questões mais fáceis, né, de geografia, partindo para as mais difíceis. Também inverter a ordem, resolvendo as mais difíceis, ou não observando o nível de dificuldade de cada uma delas, pode ser também um aspecto que possa influenciar negativamente no seu resultado. Oriento também, né, que quando você encontrar pela frente uma questão muito difícil, é importante que você deixe ela para depois, né? Não fique insistindo numa questão que, mesmo que você saiba como resolver, ela venha dificultar a sua solução. Então deixa ela para depois e vá passando primeiramente pelas questões que você consegue resolver. Depois você vai retornando a essas questões que ficaram, né, para ser resolvidas posteriormente. Se a prova que você está realizando tem questões dissertativas ou uma redação, é importante que você inicie por esse tipo de questão. Uma coisa que pode te ajudar seria, por exemplo, você fazer alguma relação de palavras gerais, né, que tenham relação com o tema. E aí, no caso, estabelecer uma ordem de utilização dessas palavras, como se fosse um mapa mental, um mapa conceitual, um esqueminha que pode te auxiliar na escrita do seu texto. Faça ele inicialmente como rascunho e depois faça uma leitura para poder eliminar, fazer algumas correções e só aí passar limpo. Nunca faça do rascunho diretamente para o texto definitivo sem fazer essa correção, porque senão você pode ter alguns problemas. E, no caso, o seu texto pode ir além do que é definido enquanto a extensão dele. Para evitar pegadinhas nas questões, né, nas provas, é interessante também que você tenha sua atenção voltada para aquela questão, né? Então, às vezes, de repente, se distrair com alguma coisa, ou de repente ficar prestando atenção em outras coisas, isso pode ser um elemento que pode, né, ser distrator da sua atenção e influenciar muito na forma como você iria resolver essa questão. Então, tenha foco, né, naquela questão, naquele momento. Se você não sabe, então passe para outra e o seu foco também deve estar naquela outra questão. Pensar numa questão anterior não resolvida em uma outra questão que é muito diferente também pode te complicar e dificultar a sua resposta. É importante também que você dê pausa na sua prova, ou seja, deixe um pouquinho os lápis, caneta, né, a prova de lado, faça alguns alongamentos, né, com o pescoço, com as mãos, né, se possível tome água, se for possível de levar e utilizar algum alimento que possa, no caso, repor as energias. Mas uma pausa nas questões, na sua resolução, é importante e até indicado que você faça isso. Quantas questões que você não sabe, certo? Eh, chutar uma resposta não é muito adequado, mas se, por exemplo, seu tempo está escasso e se você realmente não domina aquilo, né, vá de repente para um aspecto, vai deduzindo qual poderia ser a possível resposta. Obviamente, ressaltando que não é interessante, não é adequado você chutar respostas. Em relação ao gabarito, oriento, né, que você
passe partes, né, das respostas. Então, se a sua prova tem 40 questões e você já resolveu 10 e tem certeza dessas 10 respostas, passe esse gabarito, faça depois mais um tanto de questões, mais uma quantidade, número de questões, passe esse gabarito somente se você tem a certeza, por quê? Ao passar de forma muito imediata e rápida 40 respostas, talvez você possa, vamos dizer assim, errar. Uma orientação também é que você marque, né, a lápis inicialmente, né, as alternativas no gabarito, somente depois que conferir é que daí você passa definitivamente essas respostas à caneta. Está se aproximando o final da prova, né? Então, e você ainda tem algumas questões para resolver. Dê uma observada, por exemplo, nas alternativas que você marcou, né? Então, se, por exemplo, você observa que a alternativa B está em menor quantidade, você não consegue resolver algumas questões, talvez uma possibilidade num chute, vamos dizer assim, que já falamos que não é adequado, seja uma forma de resolver, né? E verifique se você preencheu totalmente, né, o gabarito, se você passou e confira se você colocou corretamente cada uma das alternativas. No mais, a gente deseja para vocês uma boa sorte e que, no caso, né, você tenha um ótimo resultado e que possivelmente, né, esteja com a gente no ensino superior na Pontifícia Universidade Católica. Então, pessoal, espero que tenham gostado, que aproveitem, né, essas dicas, né, para que vocês possam ter um bom resultado no Enem. Boa sorte para todos.